Você está acostumado ou acostumada a não sentir desejo sexual ou a sentir muito pouco desejo sexual. Você acha isso normal? Você acha que isso pode continuar acontecendo a longo prazo na sua vida? Você acha isso saudável? Lembrando que um corpo saudável, ele pede sexo. Um corpo cheio de saúde, disposição e energia pede o encontro sexual. Então, se você está há muito tempo não sentindo vontade, sentindo repulsa, sentindo nojo, sentindo preguiça de começar, tem alguma coisa muito errada acontecendo com você. E isso pode estar transbordando para outras áreas da sua vida. E você nem nota. Você pode estar sendo aquela pessoa rabugenta, mal-humorada, reclama de tudo, não consegue manter relacionamentos bons, somente superficiais. É isso que você quer para sua vida? Uma vida xoxa para sempre? Então, se você está tendo problemas de falta de desejo, queda no desejo, pouquíssimo desejo, nós podemos ser uma parte da solução. Tem muitas coisas também que pode ser tratada via psicológica, mas vamos falar aqui algumas coisinhas a respeito dos nossos hormônios, das nossas vitaminas, certo? O equilíbrio do corpo equilibrado e saudável, pede sexo, certo? Então nós temos lá, na pirâmide de necessidades básicas, fome. Um sujeito com fome come até casca de árvore. Sede, se você está passando sede, você bebe até água da poça. Conforto térmico, muito frio ou muito calor, ninguém aguenta. Proteção, segurança. Você, mesmo o morador de rua, procura um cantinho para ele ficar. E quinto, satisfação sexual. E a satisfação sexual, às vezes, ou a falta dela, pode desaguar em outras coisas, certo? A falta de satisfação sexual pode desaguar em traição, pode desaguar em a pessoa procurar se satisfazer com pornografia, pode levar a pessoa a se satisfazer com jogo, pode levar a pessoa a somente ser mal-humorada e rabugenta com todo mundo. E ao invés de ela transar, ela fode com todo mundo, entendeu? Mais ou menos a partir dos 30 anos de idade, a gente já apresenta algum nível de queda na nossa testosterona. E aí alguns estudos dizem que a partir dos 20 anos, 25 anos, nós começamos a perder 1% de testosterona ao ano. É muito pouco. Ainda mais se nós levarmos em consideração que nas últimas 2 gerações, nos últimos 50 anos, nós perdemos 50% da nossa testosterona. Os homens ocidentais perderam 50% da testosterona nos últimos 50 anos. Duvido que os islâmicos que se amarram em bombas perderam isso, certo? E aí, onde que deságua essa falta crônica de testosterona? Na queda do desejo sexual. Hoje nós temos lá nos exames de sangue, no laboratório, que o normal da testosterona é por volta de 180, 200 até 800. Alguns estudos americanos mostram que abaixo de 300 ela já faz mal pro coração. Sim, falta de testosterona faz mal pro coração. Tem teóricos aí para tudo, né? Alguns dizem que o câncer de próstata só aparece quando a testosterona cai, enquanto que outros dizem que a testosterona é um veneno para a próstata. Quem estará certo? Talvez os dois. O cara fica careca depois dos 50 anos quando cai a testosterona. Por que ele não fica careca com 20, quando tem 1000 de testosterona? Uma boa pergunta para ser respondida, certo? Mas aí você está, de repente, se sentindo sem vontade. Levar uma vida sem vontade não é saudável, certo? Levar uma vida sem vontade não é saudável. O desejo ele não some do nada. Fatores orgânicos e psicológicos vão se somando para construir essa perda do desejo sexual. Nem sempre os hormônios são a causa, mas eles geralmente fazem parte da solução, certo? Como é que nós podemos descobrir isso, gente? Como é que nós podemos descobrir até que ponto é uma causa hormonal e até que ponto é uma causa psicológica? Naturalmente, a libido acontece no nosso corpo. E se ela não é alimentada, ela escapa por outros lugares. Como eu falei, quem não tem libido sexual por aquele objeto pelo qual deveria ter, seria sua parceira, seu parceiro. Essa energia
acaba escorrendo para outras áreas da sua vida. Nem sempre de forma saudável. Existem aquelas pessoas que decidem não ter relação, decidem ser celibatários e elas desviam a energia da libido para boas ações, desviam a energia da libido para trabalho, desviam a energia da libido para esporte ou coisa parecida. E as pessoas que não têm essa determinação desviam a energia da libido ou do libido para coisas ruins. Então, muitas vezes, a pornografia, muitas vezes, o vício. Como eu falei, a pessoa que não transa fode com a vida dos outros. Então, muitas vezes, a falta de libido ou a falta de satisfação sexual desvia o libido para outras áreas. Rabugice, mau humor, chatice, perseguição, certo? Temos também a questão da confusão. Confusão que os homens fazem a respeito de libido e ereção, certo? Muitos homens confundem vontade de ter relação com pinto duro. Sem uma coisa não existe a outra. Se tem uma coisa, tem que ter a outra. E aí, se você tem vontade, tem que estar com pinto duro. Se você está com pinto duro, tem que ter vontade. Não. Esqueçam isso. Esqueçam isso, certo? Vontade de ter relação mora aqui na nossa mente. Ereção é outra coisa. A gente tem ereção até quando a bexiga está cheia, certo? E não necessariamente a gente está com vontade de ter relação, certo? Entendeu? Beleza? E muitas vezes a queda na libido vem antes da queda na ereção. Sim, porque o hormônio começa a cair e aí de repente você começa a sentir falta de desejo, desânimo, cansaço e lá algumas semanas ou meses depois a sua ereção começa a falhar, certo? Então, a falta do desejo, queda no desejo, geralmente é um sinal de alerta que o seu corpo está dando. Ó, não estou bem. Eu preciso da sua ajuda, certo? Pode ser por causa do estresse? Pode ser por causa do estresse. Como eu já falei outras vezes aqui, a partir da molécula do colesterol, a gente entra na produção dos hormônios. E é uma bifurcação grande, onde ou vai para o lado do cortisol, que é o hormônio do estresse, ou vai para o lado da testosterona, certo? Estresse é tudo aquilo que o nosso corpo julga que está ameaçando a nossa integridade. Então, lá no tempo das cavernas, tinha uma onça no mato. Nosso corpo ficava todo preparado para a luta, porque a onça podia vir e acabar com a nossa vida, certo? Então, o nosso corpo projetava a produção de hormônios do estresse, adrenalina, cortisol, certo? Isso nos protegia, nos preparava para fuga ou luta. Hoje, um boleto atrasado não significa uma ameaça de morte, mas o nosso corpo entende que nós estamos estressados e ele precisa produzir esses mesmos hormônios. Ele não sabe que a gente não está mais no meio do mato com a onça esturrando, certo? Então ele para de produzir hormônios sexuais. Esse cara não precisa transar agora. Esse cara precisa fugir, precisa lutar contra o boleto. Mas é assim que ele pensa, certo? Então, o estresse crônico desvia a produção dos hormônios para o lado do cortisol e tira a força do lado da testosterona, certo? E aí realmente o desejo cai. E aí você está com queda no desejo. Você está com a sua vida fraca. Você não sente vontade de nada, sente repulsa, nojo. Estou falando com você, homem ou mulher. Seu corpo foi feito para ter satisfação sexual. Seu corpo precisa de satisfação sexual. Quem não tem satisfação sexual fode com a vida de todo mundo. Você vai deixar isso continuar acontecendo? Mexa-se, mexa-se. Ter uma vida com mais contato com a natureza, sol, vento, umidade, terra, é fundamental. Ter uma vida saudável, ativa, fisicamente, atividade física, musculação, aeróbico, caminhada, pilates, bicicleta, crossfit, qualquer coisa está valendo. Uma vez por semana é melhor que 0 vezes por semana. Mantenha seu peso em dia. Não fique acima do peso. Evite alimentos muito industrializados. Os alimentos industrializados foram feitos para a gente comer quando a gente não pode estar em casa e não pode fazer. Agora tem gente que come em casa só alimento industrializado, certo? Vamos ver aqui, ó. O Anderson perguntou: se masturbar todos os dias é vício ou alimentação do aliviado? Eu costumo dizer que
Só teve 2 caras que não precisavam treinar. Romário e Ronaldinho Gaúcho, certo? O resto todo mundo tem que treinar. Masturbação é um treinamento para relação sexual, certo? Porém, ela é muito mal orientada, muito mal feita. As mulheres fazem de menos e deveriam fazer. Os homens fazem demais e deveriam fazer menos, certo? Quando você deixa de ter a relação com alguém para se masturbar, claramente você está viciado. Quando você não consegue se excitar suficientemente com a pessoa real, aí você já está viciado mesmo em pornografia, certo? Depende da sua idade, é necessário que você ejacule todo dia ou quase todo dia, certo? Dependendo da sua idade, é bom que você estimule a ereção, certo? Eu vou na academia 5 vezes por semana e eu vou fazer musculação e eu vou fazer o meu braço, o meu músculo ficar mais forte. Se eu deixar o meu braço sem fazer nada, ele vai ficar cada vez pior, correto? Não vou fazer força nenhuma com o meu braço, deixar ele parado, vai ficar fraco. Com o pênis acontece a mesma coisa. Tem gente que perde tanto a vontade, ou tá sem parceiro, e tem restrição a respeito de masturbação, que fica sem usar. De tanto ficar sem usar, perde o uso, perde a função, certo? Nosso corpo não mantém nada que não esteja sendo usado. Então, Anderson, masturbar todos os dias pode ser um vício, certo? Pode ser um vício, mas também pode ser uma maneira de você exercitar. Tudo bem, Flavinha? Então, o que fazer para recuperar? Já falei, né? Mantenha uma rotina de atividade física, fique dentro do seu peso, tenha contato com a natureza, sol, terra, vento, umidade, certo? Uma vida saudável. Isso reforça a produção de hormônios no nosso corpo. Além disso, nós temos a possibilidade sempre dos tratamentos farmacêuticos, certo? Nem sempre o hormônio é o culpado pela queda na sua libido, mas o hormônio sempre deve participar da recuperação dessa libido. É muito difícil a gente fazer um diagnóstico preciso a respeito de queda no desejo, porque é um problema multifatorial. Não é uma coisa só, geralmente, que fez o desejo cair. Por isso que é importante a gente ter um acompanhamento especializado, acompanhamento médico, que vai fazer o diagnóstico mais próximo possível, que vai te dar o acompanhamento, que vai entender o seu processo. Cada pessoa melhora de uma maneira particular. E a Androclinic oferece esse serviço, certo? Uma equipe médica que tem experiência nessa área, que consegue fazer o diagnóstico mais próximo e elaborar um tratamento personalizado para o seu caso, certo? Os medicamentos são manipulados. Nós não tratamos um cara de 40 anos da mesma forma que tratamos um de 70. Nós não tratamos um cara saudável e ativo fisicamente da mesma forma que tratamos um cara que tem hipertensão, diabetes. Nós não tratamos da mesma forma um cara que tem 60 quilos e um cara que tem 110 quilos. Porque aqui os tratamentos são personalizados de acordo com a queixa, com a limitação, com as restrições e com o objetivo do paciente. Hoje você tem 25 anos, ejaculação precoce, e o seu objetivo é ter 5 relações por semana. Temos pacientes com 75 anos, que o objetivo deles é ter uma relação por semana. E alguns outros só querem ter mais uma relação na vida, certo? Tudo bem, Tef? Então, gente, de segunda a sexta-feira, eu, Dr. Cristiano Stivaletti, estou aqui na Androclinic.saúde. Sempre falando sobre vida, né? Tema hoje um pouquinho pesado, queda no desejo sexual, mas tem dias que o tema é melhorzinho, certo? Hoje o tema foi mais tenso. E a gente está aqui sempre para conversar sobre vida, saúde e às vezes, se sobrar um tempinho, sobre sexo.